O café que você bebe todos os dias pode estar em risco. Estudos científicos publicados na revista PNAS indicam que até metade das áreas cultivadas de café podem se tornar inadequadas na próxima década. E isso pode mudar o sabor, o preço e até a disponibilidade do seu café nos próximos anos. Segundo a FAO e a BBC, o aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas já estão afetando áreas tradicionais de plantio de café. E no Brasil, eventos extremos como as geadas de 2021 e o aumento das secas já impactaram fortemente a produção. Esse fato já foi amplamente coberto por veículos como Valor Econômico, Reuters e Bloomberg. E você sabe como essas mudanças afetam diretamente o grão do café? O café é uma planta extremamente sensível. Pequenas variações na temperatura alteram o tempo de maturação do grão, a concentração dos açúcares e o desenvolvimento do grão. E isso impacta diretamente na qualidade sensorial, como sabor, aroma, doçura. Pesquisas da Embrapa mostram que aumento na temperatura podem diminuir a produtividade e exigir migração para áreas mais altas. Além disso, o aquecimento favorece o surgimento de pragas, como a broca do café, o que aumenta o custo e o risco para os produtores. Segundo o relatório do IPCC, a agricultura tropical está entre os setores mais afetados pela mudança climática. Isso significa maior volatilidade dos preços, redução da oferta de cafés de qualidade e maior pressão econômica sobre os produtores. A própria Reuters já identificou que produtores brasileiros estão investindo em variedades mais resistentes e práticas regenerativas para enfrentar essa situação. E como a gente fica no meio disso? Apreensivos, certamente, até porque isso não afeta só o nosso café, mas também outras monoculturas que são importantes para a nossa alimentação. E aí nesse limbo não entra só a gente consumidor, mas também os pequenos produtores, as famílias e as comunidades que dependem dessa produção para sobreviver. Sobre esse tema, a gente conversou com o Sérgio. Ele é um dos sócios da Coffee Joy, idealizador das nossas safras e quem mantém essa relação com os produtores. Como você vê a mudança climática nas lavouras? Isso é uma preocupação para os produtores? Bom, eu vejo essa mudança climática aí chegando no café com mais instabilidade, né? Essas ondas de calores mais frequentes, chuva fora de hora, esses eventos extremos, eles acabam prejudicando bastante a produção de café. Diretamente, por exemplo, na florada, quando a gente precisa que essa florada de fato vire um fruto e esse fruto se desenvolva bem para poder ter uma maturação igual no pé de café ali. Então, esses estresses climáticos afetam diretamente toda essa parte da produção do café. E para o produtor isso é muito preocupante porque acaba afetando a qualidade e não só a qualidade, traz desafios também para produtividade, isso que vai afetar diretamente a quantidade de café que o produtor produz, impactando a renda que ele vai ter e, consequentemente, ele acaba tendo que investir mais ali no manejo que ele precisa fazer diferente, controlar praga e doença vira um desafio. Então, sim, é uma preocupação para os produtores e essa mudança climática, ela acaba afetando bastante a produção de café ali ao longo do tempo. No médio prazo, qual o impacto que os consumidores vão perceber na qualidade e no preço do café? Eu acho que assim, no médio prazo o consumidor ele tende a perceber uma maior volatilidade do preço, principalmente em anos quando a gente tem esses estresses hídricos maiores, onde afeta bastante a produção de café. Ou seja, acaba derrubando a quantidade de café produzido, ou seja, se diminui a quantidade de café ofertado no mercado, a procura do café sempre está crescendo, então assim, essa parte aí de qualidade também acaba sendo um pouco afetada, porque o calor extremo e a seca, eles podem acelerar a maturação ali e aumenta a desuniformidade do café, o que vai ocasionar ali uma matéria-prima de pior qualidade. Então, os cafés de melhor qualidade, eles tendem a ficar cada vez mais valorizados e isso impacta diretamente ali no pacote de café final. O que está sendo feito nas fazendas para remediar os efeitos do aquecimento global? Bom, tem bastante coisa sendo feita, os produtores vêm mudando bastante a cabeça na parte ali do manejo, então tem bastante produtor investindo ali na parte do manejo do solo, com uma cobertura e maior quantidade de matéria orgânica para tentar segurar essa água no solo ali. Também tem bastante produtor investindo na parte de irrigação para não ficar tão à mercê do clima, ele conseguir dar mais água para a planta quando ela precisa de água, mesmo se não existir a chuva nesses momentos. Então isso vem ajudando bastante a contornar esses problemas climáticos que a gente vem enfrentando. E consequentemente toda essa parte aí de adaptação
fica mais cara, né? Então o custo de produção acaba aumentando também. O que a Coffee Joy, enquanto empresa, pode fazer para ajudar o mercado a contornar essa situação? Bom, a gente, como empresa, a gente consegue ajudar bastante o produtor na parte de incentivar a adaptação dele ali. E aí, incentivar essa adaptação, consequentemente, afeta, talvez, no custo de produção dele. Afetando no custo de produção dele, uma coisa que a Coffee Joy consegue fazer é dar uma previsibilidade para o produtor sobre o valor que a gente vai pagar na saca de café de qualidade que ele consegue produzir. Então, assim, mesmo que o café oscile demais o preço de commodity ali na bolsa de valor, o que a gente combinou com o produtor, que já é um preço bem mais acima, é o preço que a gente vai praticar. Então ele consegue ter uma previsibilidade, consequentemente ele consegue continuar investindo em manejo diferente. E outro lado que a gente consegue fazer também é mostrar cada vez mais aí para o consumidor todo o desafio que o produtor enfrenta no campo, né? Então, assim, a cafeicultura é uma indústria a céu aberto e todos esses desafios climáticos, todos esses problemas que o produtor enfrenta no dia a dia lá no campo, a gente consegue mostrar isso para o consumidor e consegue também explicar o porquê de o preço do café às vezes estar mais alto devido a todas essas desafios que o produtor acaba enfrentando e que o preço ele aumenta não porque ele aumentou do nada, mas é devido a todos esses desafios que são enfrentados na agricultura como um todo. A crise climática não é um problema distante, ela já está na sua xícara. Valorizar o café especial, apoiar os pequenos produtores que investem em sustentabilidade e conhecer a cadeia do seu café faz parte da solução. Porque proteger o café é também proteger quem o produz e assim garantir que a gente vai continuar apreciando essa bebida que faz parte da nossa cultura. Se você ama café, esse assunto é muito importante para você. A Coffee Joy é uma empresa que valoriza os produtores de café especial e a agricultura do nosso país. Conheça mais sobre o nosso compromisso com a qualidade do café no nosso site.